Neste vídeo eu vou falar sobre como a lei da potencialidade pura pode te ajudar a criar uma vida com mais prosperidade e felicidade. Essa é uma das 7 leis espirituais do sucesso. Essa lei apoia a ideia de que somos a consciência pura. Você também vai aprender nesse vídeo como praticar essa lei no seu dia a dia, para, claro, entrar em ressonância com o seu poder criativo e com o seu poder criador. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou a Neuza Almeida, terapeuta e leitora de Plano de Alma. Então, vamos lá, vamos para o vídeo. A lei da potencialidade pura é a primeira das 7 leis do sucesso que está aqui, ó, neste livro do Deepak Chopra. Esse livro aqui, gente, ele é pequenininho, fininho, mas ele é maravilhoso. Ele fala especificamente sobre as 7 leis espirituais do sucesso. Eu vou deixar o link para você adquirir esse livro, caso você tenha interesse, aqui na descrição desse vídeo, ok? O que é a lei da potencialidade pura? Deepak Chopra descreve como essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se da nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. E nesse momento, talvez você já tenha entrado em contato com alguns pensamentos negativos e sabotadores do tipo: eu não sou infinito e muito menos ilimitado, ilimitada, eu não acredito em nada disso e tantos outros pensamentos negativos. Eu sei porque eu já passei por esse processo também de duvidar, certo? E isso é o seu ego resistindo e tentando achar justificativas do porquê você ainda não encontrou todo esse potencial dentro de você. Saiba que existe um caminho tanto para a compreensão desta lei quanto para a experimentação desta lei na sua vida. Então você pode comprovar isso na sua vida. Essa lei traz atributos como a conscientização, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade e a felicidade. Esses são atributos da nossa própria essência como seres espirituais. Então, quando você aceita que você é isso e você busca vivenciar isso no seu dia a dia, você se reencontra com toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside toda a capacidade da realização de todos os nossos sonhos. Por quê? Porque você próprio representa toda a potencialidade de tudo que você pode ou que poderá vir a ser, a criar. Então é dentro de nós que está esse poder criativo. E aqui no livro do Deepak Chopra, ele diz que não existe separação entre nós e esse campo de energia que gera todo esse potencial. Porque esse campo é o seu verdadeiro eu, que nessa experiência existe como espírito e alma. E aí ele explica também aqui nesse livro que a separação ela funciona da seguinte forma. Então existe a experiência do eu, o espírito, que ele chama de autorreferência. Esse eu está no nosso universo interior, lembrando que o nosso universo interior existe além desse corpo físico, certo? E esse eu existe em diversas realidades e em diversas dimensões, porque ele é eterno, é a consciência. E existe o objeto referência, em que o ponto de referência interior é o ego. Na experiência do ego, objeto referência, nós nos deixamos influenciar
pelo que acontece fora da nossa natureza interior. Então, o ego sempre olha para fora. Por situações, então ele olha para situações, ele olha para circunstâncias, ele olha para as pessoas, ele olha para as coisas. Então a gente traz para dentro da nossa casa interior aquilo que a gente assiste do lado de fora de nós. E nesse caso, a gente acaba perdendo o nosso potencial em troca da aprovação dos outros. Nós nos tornamos reativos e passamos também a ser controlados pelo medo. E olha, realmente, quando a gente não conhece o nosso poder, tudo lá fora pode representar uma ameaça para a nossa vida. É bem assim que a maioria das pessoas estão vivendo hoje. A maioria vive no medo. Eu, pelo menos, já fui controlada pelo medo, por muitos anos. Então, se nós estamos sendo controlados pelo ego e o medo é o que nos move, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de ser traído, medo de envelhecer, medo de adoecer e tantos outros medos que persegue a nossa vida dia a dia. Nesse caso, nós nos enfraquecemos, a gente perde a força, a gente perde a nossa potencialidade. E já no caso da autorreferência, que é o próprio eu, a essência, não existe nada disso, não existe medo, não há necessidade de controle, não há necessidade de aprovação. O seu verdadeiro eu está livre de qualquer medo, de qualquer controle ou de qualquer crítica e não teme o futuro. Ou não teme os desafios da vida, ele não teme, simplesmente não teme. Então, as práticas aqui da lei da potencialidade pura nos permite vivenciar esta realidade através do poder da nossa essência. Uma coisa importante é que o poder conquistado pelo verdadeiro eu permanece, enquanto que o poder conquistado pelo ego deixa de existir quando uma certa situação termina. O ego não tem poder de magnetizar, porque ele não existe no campo da consciência pura. Todo magnetismo vem do poder da consciência do eu, da essência. Isso explica porque tantas pessoas fazem tantas técnicas de lei da atração, por exemplo, e dizem que não funcionou para elas. Provavelmente, se não está funcionando, é porque a pessoa está usando somente o poder do seu ego, ao invés de usar o poder da sua essência. Então, como aplicar a lei da potencialidade pura na nossa vida, no nosso dia a dia? Como deixar o ego de lado e se alinhar com o nosso verdadeiro eu? Nesse livro aqui, o Deepak trouxe para esta lei 3 exercícios que são fundamentais. E também ele deixa claro que são importantes que sejam feitos juntos e diariamente. Ou seja, não é para escolher um exercício, mas é para fazer os 3 juntos, diariamente. E, gente, são exercícios muito simples de fazer, mas por experiência própria minha, você terá que sair do controle do ego para atingir bons resultados. Então já pode se preparar e vamos conhecer os exercícios. Vamos lá. O exercício 1. Praticar diariamente momentos de silêncio. Praticar o silêncio significa que você vai se comprometer todos os dias a fazer momentos de silêncio. Faça chuva ou faça sol, você vai fazer momentos de silêncio. Por que todos os dias? Porque se você fizer só quando o seu ego quiser,
provavelmente você nunca vai fazer, porque o seu ego odeia o silêncio. Por isso que a sua mente cria milhares de pensamentos, histórias e problemas todos os dias. O ego vai te incomodar muito no início das práticas, vai tentar de tudo para você desistir, porque ele não quer que você mude. Ele é que tem medo das mudanças. Então, para se defender, ele vai usar o poder que ele tem sobre a sua mente para fazer você fracassar. E sabendo disso, nos primeiros dias de prática, sua principal tarefa vai ser na prática do silêncio e vai ignorar o ego, vai ignorar a voz interior do ego. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essas práticas, eu colocava o alarme do celular para 1 hora depois. E durante esse tempo, no início, era uma tortura, era desafiador. Por quê? Porque vinha pensamentos do tipo, quero tomar água, mas eu nem estava com sede. Vinha pensamentos, você deixou a porta da geladeira aberta e a porta não estava aberta. Vinha, quero ir no banheiro, tenho que ir no banheiro e eu não estava com vontade de ir no banheiro. Então vinha pensamentos, inclusive, de pessoas que me magoaram no passado e que eu nem lembrava mais daquela pessoa. Então todos esses pensamentos era o ego tentando parar o meu silêncio. E sim, no começo foi desafiador, mas depois de 1 semana, mais ou menos, eu comecei a perceber que aquelas vozes na cabeça ficaram mais caladas. Elas vinham com menos frequência. Eu já tinha começado e parado essa prática várias vezes. Quando eu insisti em continuar, foi que eu venci essas barreiras do ego. Então, hoje, para mim fazer essa prática é maravilhoso. Ficar em silêncio por 1 hora, para mim hoje é fácil e é muito prazeroso também. Então, não desista. Você vai conseguir vencer esse seu ego sabotador. E como que você pode fazer essa prática do silêncio? No livro, o Deepak Chopra sugere 2 horas, ou no mínimo 1 hora. E depois ele fala para estender esse período por 1 dia, por 2 dias, por 1 semana, se possível. Então, para começar, começa com 1 hora por dia. E olha, não é uma meditação. A prática do silêncio não é uma meditação. Então, você pode fazer esse momento de silêncio no período que for mais adequado para você. Nesta prática, você simplesmente não vai falar, você vai se concentrar no momento presente. Você vai assistir, perceber tudo o que está acontecendo dentro de você sem nenhum julgamento. Você vai observar como você está funcionando. Nessa prática, você também vai buscar uma conexão maior com o seu eu verdadeiro. Você vai buscar sentir o eu como a consciência. Ou seja, essa prática vai te ajudar a discernir entre o ego, a mente, e o eu verdadeiro, que é a consciência. O ego é barulhento, o outro, o eu, a essência, é pura calmaria. Um é conflito, o outro é paz absoluta. Então, a intenção que você vai colocar nessa prática de silêncio é conhecer a sua verdadeira identidade espiritual, o seu eu divino, o seu poder interno que vem através da essência espiritual que é você. E no exercício 2, você vai fazer meditação 2 vezes por dia. O livro sugere que você faça 30 minutos de meditação de manhã e 30 minutos à noite. A sua mente ego vai dizer que você não tem tempo disponível para fazer 1 hora de meditação por dia.
mas o tempo é você quem faz. Todo mundo, do mais pobre ao mais rico, tem durante o seu dia 24 horas. Então, se você deseja fazer qualquer mudança na sua vida, o tempo não pode ser uma desculpa. O tempo é igual para todo mundo. Na meditação, a intenção é acessar o campo das infinitas possibilidades que está no teu eu verdadeiro. Você pode pedir para ele que se manifeste em você durante a meditação. Então você pode dizer que deseja sentir a presença do seu eu, da sua essência em você, que você quer começar a ter uma intimidade com a tua essência. Então escolha um lugar tranquilo, uma posição tranquila. Geralmente a posição mais confortável é sentado com os pés no chão e a coluna reta. Você pode também colocar o alarme do seu celular para despertar depois de 30 minutos. E aí você se entrega na experiência. Cada dia que você fizer essa meditação será uma vitória na sua vida. E cada vez você vai se tornar mais conectado, conectada, e cada vez será mais fácil de meditar. E de novo, aqui eu vou lembrar você, às vezes você vai ouvir aquela voz na sua cabeça, no início das práticas, que vai querer te sabotar. E você vai fazer o quê? Simplesmente você vai ignorar e vai continuar nas práticas. Mesmo que no começo você não se concentre, você não sinta nada, vai praticando. Qual é o benefício para você? Aumentar o seu poder criativo, aumentar o seu poder de percepção da realidade, aumentar o entendimento sobre quem é você, através das experiências sutis que você vai sentir com o tempo. Vai aumentar o seu poder de transformação e criação da sua realidade. Você vai buscar ideias direto da fonte através desta meditação. Por quê? Porque quando a gente se conecta com o nosso ser, a nossa essência, a gente acessa outros planos de consciência, outras dimensões. E quando a gente coloca uma intenção, essa resposta vai vir através de intuição, através de ideias, o que você vai fazer para melhorar a sua vida. A sua criatividade estará aberta. Então você vai receber direto da fonte o direcionamento, vou por aqui ou vou por ali. Na meditação você vai encontrar as respostas para você entrar em ação. E depois vem o exercício 3, que é evitar toda forma de julgamento. Aqui no livro, o Deepak diz: julgar é estar constantemente avaliando as situações que acontecem na sua vida ou mesmo na vida dos outros, como certas ou erradas, boas ou más, positivas ou negativas. E o livro também diz que se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando tudo sobre a sua vida e sobre a vida do outro, você cria uma turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência vai restringindo o fluxo de energia entre você, mente, e o campo da potencialidade pura consciência. Você diminui o espaço vazio que liga você ao campo da potencialidade pura. Dando um pouco mais de clareza nesse ponto, imagina que o eu, essência, é um campo de energia, não é forma, é energia. E os seus pensamentos são uma espécie de forma, não manifesta, porque todo pensamento tem uma imagem. Todo pensamento carrega imagens associadas. Então, esses pensamentos criam espaços no seu campo, que é o espaço energético aonde você existe. Quanto mais pensamentos, mais espaço ocupado. Um bom exemplo que eu vou dar aqui para ilustrar melhor isso, imagina um computador. É igual a um computador.
Quanto mais arquivos esse computador tem, mais espaço de memória está sendo ocupado. Quando ele está cheio, nenhum arquivo novo entra. Você não consegue salvar mais nada na memória de um computador que está cheio. Assim acontece com a nossa mente também. Então, a gente precisa liberar espaço na mente para que a nossa essência envie mais informações novas, para que a gente possa captar essas informações e trazer isso para o mundo da matéria. A gente pega a ideia, a informação e transforma aquilo em uma realidade. Então, evitar o julgamento vai ajudar a liberar esses espaços na mente para você poder receber mais informações e informações de qualidade. Então, virão novas ideias, virão respostas, virão soluções de problemas que você tem e tudo mais que você precisar para tomar as decisões certas e fazer as escolhas certas. Então, essa é uma prática diária e você vai começar aos poucos. Você vai escolher, por exemplo, 1 hora por dia. Então, você vai determinar que durante 1 hora você não vai julgar nada que acontecer. Você vai observar as situações que estão acontecendo como elas são, sem julgamento. Imagina que tudo tem uma razão de ser e é do jeito que é. Está acontecendo como efeito de uma causa. Então, todo acontecimento são efeitos de alguma causa. Aqui no livro do Deepak, ele sugere usar uma oração nesse processo, nessa prática. A oração diz: hoje não julgarei nada que aconteça. Então, use essa frase diante de todas as situações que a sua mente desejar julgar. Escolha não julgar. Você, como consciência, escolhe. Então, eu, consciência, escolho não julgar. O livro também diz que quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando você compreende a sua verdadeira natureza, não se sente culpa, não sente medo e nem insegurança. Seja em relação ao dinheiro, seja em relação à abundância, seja em relação à realização dos seus desejos. Porque nesse estágio você sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital, é a potencialidade pura. Assim como nas outras práticas, é necessário um determinado tempo para que você, de fato, consiga viver o mais tempo possível, o maior tempo possível, sem julgar o outro, sem julgar a si mesmo e sem julgar os acontecimentos. É procurar compreender a raiz dos acontecimentos e não julgar os acontecimentos. Ao invés de julgar algo que aconteceu com você, é analisar. Isso está acontecendo porque em um determinado momento do passado eu fiz uma escolha e essa escolha trouxe esse resultado. Então, se foi através de uma escolha feita, seja sua ou seja do outro, que aquele determinado resultado aconteceu, por que julgar? Não há necessidade de julgar, mas de corrigir o acontecido para que não aconteça mais. Porque quando a gente só julga, a gente não aprende. Então, é olhar para a situação, tirar o aprendizado para que aquilo não se repita mais. Se não se repetir mais, não vai haver mais motivos para julgar. Essa é a ideia da prática do exercício. É você viver neste mundo aprendendo que todo o acontecimento é efeito de uma causa que precisa ser corrigida. No caso de um acontecimento que é um acontecimento indesejado. Então, a gente julga, geralmente, aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente não aceita. E se a gente não está aceitando, qual é a causa que está nos levando a não aceitar aquilo? E aí a gente vai trabalhar a causa. Então, eu deixo de julgar e vou na solução. Qual é a solução? Não é julgar, é outra atitude, é outra ação. Então, a gente simplesmente observa,
para o aprendizado, para depois corrigir, fazer a correção. Então, quanto mais você acessa esse campo da sua verdadeira natureza, mais poder de realização você adquire. O que aconteceu? Nós fomos domesticados para acreditar que somos fracos. Agora, com tantos conhecimentos disponíveis, nós temos a oportunidade de recuperar o nosso poder verdadeiro. Poder esse que, sabendo usar, podemos criar mais abundância, mais prosperidade, mais saúde, mais felicidade, mais sentido para a vida. Podemos ajudar os outros que precisam também recuperar esse poder. Então, tudo que eu passei aqui nesse vídeo está de graça para você praticar aí na sua vida. Não custa nada experimentar. E caso você queira adquirir esse livro, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode adquirir ele direto da Amazon. Espero que esse vídeo sim tenha sido contribuição para você. Eu vou continuar fazendo os outros vídeos sobre as outras leis, porque são 7 leis, essa é a primeira, ok? Então, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!